Boa noite. Boa noite. No Sensacionalista hoje, Hunos. O que são e o que fizeram? a história do Muro de Berlim. A história de Carlos Magno. As eleições municipais na nossa cidade. Hunos. Os mais temidos de todos os povos bárbaros. Os hunos viviam como nômades e se destacavam pela atividade pastoril. Moravam em barracas e carroças. No entanto, eles não se limitavam apenas na criação de pastos e cavalos, eram também abençoados com o dom da guerra. Os hunos, montados em cavalos, dominavam facilmente lanças e arcos. Inicialmente, os hunos tentaram dominar o extremo asiático, mas foram freados pela muralha da China. Com o aumento da população, migraram para o oeste asiático até chegar na Europa Oriental. Chegando lá, os hunos passaram a disputar regiões habitadas pelos bárbaros germânicos e eslavos. Acuados, os bárbaros correram para dentro do território romano. O primeiro alvo dos hunos foi a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla. A capital romana do Oriente só não caiu, pois, diante da oferta aos hunos, feita pelo imperador Teodósio II, que concordou um pagamento de grande tributo em ouro para eles. Achando pouco os bens adquiridos em Constantinopla, os hunos rumaram com seus guerreiros em direção ao Império Romano. Na Europa Ocidental, os hunos enfrentaram uma coligação romana-germânica, sendo derrotados na Batalha de Chalons. Mesmo derrotados nessa batalha, os hunos continuaram a andar sobre a Europa, chegando em seu destino na Península Ibérica. Roma só não foi destruída porque o Papa Leão propôs aos hunos um pagamento semelhante ao adquirido em Constantinopla, em ouro. Alguns historiadores acreditam que, na verdade, os hunos estavam com suas tropas enfraquecidas devido a doenças e pestes pegadas naquela época. Em 453, Átila, seu chefe, morreu e, desaparecendo junto com ele, o seu império, que era Hunos. Eleições municipais. Elas ocorrem no dia 7 de outubro e para cidades com segundo turno ocorrerá também no dia 28 de outubro. Você votará para eleger os seus vereadores e o seu prefeito, mas você sabe o que eles fazem com o seu voto? Você sabe quais são as obrigações deles? Estou aqui na Câmara de Vereadores com o vereador Valnei Campagnoli para saber mais sobre o que os executivos e os legislativos da cidade fazem. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Thomas. Você poderia me explicar sobre este assunto? Posso, quanto à questão do executivo, o papel do executivo hoje, o papel do prefeito especificamente, ele tem incumbência de administrar o município, né? Mas para que isso possa ocorrer de uma forma tranquila, de uma forma dinâmica, é preciso que ele tenha o apoio do legislativo. Então, hoje, o legislativo complementa os trabalhos do executivo. Por quê? Porque o papel do legislativo é o quê? É aprovar a ferramenta principal para que os prefeitos possam desenvolver bem as suas atividades, que é através de aprovação de projetos encaminhados pelo prefeito, e também faz parte do trabalho do vereador a fiscalização do executivo, a fiscalização do cumprimento das leis. Esse é o papel mais importante do vereador, que às vezes é confundido com o assistencialismo, mas não. O papel do vereador é muito claro, é legislar e fiscalizar o trabalho executivo, e dando toda a ferramenta necessária para que a comunidade saia ganhando com esse investimento que é através da aprovação das leis aqui nessa casa. Então tá, muito obrigado. Voltamos com o Rafael Costa. Estamos de volta e já vamos direto aos comerciais. Você tá querendo viajar, né? Você tá querendo viajar aqui, ó, viajar pra Alemanha. German Airlines, 12 parcelinhas de 199 com entrada de 200, entrada camarada. Tá todo mundo querendo aqui, você pode ir pra conhecer onde era o Muro de Berlim, conhecer os estádios da Copa. Os preços estão caindo. Espera um pouquinho, a produção acabou de falar que quem ligar ganha surpresa. Quem ligar tá ganhando surpresa, o telefone tá bombando. Não tá parando a ligação aqui, ó. Quem quiser pode ligar no número aqui embaixo, vai ganhar surpresa quem ligar agora. É com você, sensacionalista. Vamos agora então com o nosso correspondente internacional, Tobias Tomasi, em Berlim. Sou correspondente especial da Alemanha e estou aqui em Berlim para explicar como foi a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da Guerra Fria. Foi construído em 1961 e dividiu por 28 a Alemanha em dois blocos.
a República Democrática da Alemanha, que seguia o regime socialista liderado pela União Soviética, e a República Federal da Alemanha, conduzida sob o regime capitalista. Depois da queda parcial dos regimes socialistas, ele foi derrubado em 9 de novembro de 1979. Para entender a divisão do território, é preciso voltar ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o país foi dividido em 4 zonas comandadas por soviéticos, franceses, britânicos e norte-americanos. Para ajudar a entender a briga entre Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mostraram um plano para reconstruir a Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial. Mas a União Soviética não aderiu ao plano por achar que o dólar americano fosse tomar espaço no Oriente. Devido a múltiplas pressões políticas e sociais e um mau entendimento em um comunicado da Alemanha Oriental, provocou a queda do Muro de Berlim. Agora é com vocês na previsão do tempo. Agora é a hora da nossa previsão do tempo. Os nossos meteorologistas apontam que as temperaturas em Porto Alegre hoje chegarão em máximas de 36 graus e mínimas de 30 graus. E amanhã na capital, esses números caem para 18 graus de máxima e 12 graus de temperatura mínima. Foram enviados vários e-mails para o programa. Os telespectadores perguntam sobre o porquê de tanto contraste de temperatura na região sul. Vou ler um e-mail enviado, um dos e-mails enviados. Por que em um curto espaço de tempo as temperaturas têm tanto contraste? A pergunta é de Antônia Azevedo, de Bagé. Olha, Antônia, esses contrastes ocorrem assim, eu vou explicar. Aqui no sul, porque as massas polares que passam por regiões frias como Argentina e Chile, essas massas estacionam nessas regiões e tempos depois elas voltam a locomover vindo direto para o nosso estado, deixando o frio. Voltamos agora para o programa. Obrigado. E agora vamos com o Guilherme Correia para Quem foi Carlos Magno? Bom dia. Uma pesquisa realizada mostra que grande parte da população não conhece muito sobre Carlos Magno. Por isso, vamos falar um pouco sobre ele. Carlos Magno foi uma figura muito importante na história universal e também na história da Igreja Católica. Com ele que começou o Sagrado Império Romano Franco. Quem o coroou como rei foi o Papa Estevão II, no Natal do ano de 800. Como rei, destacou-se pelo valor guerreiro e pela habilidade política, realizando sucessivas campanhas militares que o relevaram como um nome da Europa medieval. Carlos Magno era um homem muito católico e queria estabelecer um império onde houvesse uma unidade profunda da Igreja Católica, principalmente na Itália, França e na Alemanha. Ele conseguiu dar muita força à expansão do cristianismo em toda a Europa. Carlos Magno também foi responsável pelo nascimento carolíngico, que foi um nascimento cultural. Mas tudo isso perdeu força após sua morte em 814. Vamos agora a algumas curiosidades sobre a Alemanha. O ano escolar na Alemanha começa em setembro. A Alemanha é o segundo país da Europa em população, superado apenas pela Rússia. Quase a metade de toda a energia solar consumida no mundo é produzida na Alemanha. O sal utilizado na Alemanha não vem do mar, mas sim das minas de sal dos Alpes. Albert Einstein era alemão. No inverno, a Alemanha é um dos países mais frios da Europa, podendo chegar a menos 10 graus Celsius da temperatura. O fuso horário em Berlim é 5 horas a mais em relação a Brasília. Principais rios da Alemanha: Rio Danúbio, Rio Elba e Rio Reno. Berlim tem cerca de 3,4 milhões de habitantes. Se o lixo não for separado em papel, orgânico, vidro, entre outros, o lixeiro não recolhe. Chegamos ao fim de mais um Sensacionalista. Até a próxima semana. Siga nós no Twitter no @Jornal Sensacionalista. Obrigado.
there I and I must be.